Boa noite a todos. Então, honra e gratidão me traz aqui hoje, né? Quero ter a petulância de corrigir, né, o meu irmão, porque na verdade, né, somos todos aprendentes e ensinantes. Às vezes a gente está na posição de dizer algo mais, às vezes a gente está na posição de ouvir. Então, ninguém é professor de ninguém, ou todo mundo é professor de todo mundo, né? Nesse sentido. Muito me alegra voltar, né? Por conta de que quando a gente, alguns de nós pelo menos, entramos no movimento espírita, né? E por questões práticas da vida, às vezes nos afastamos, e eu dizia agora há pouco para a Doroti, de algumas tarefas em função da nossa vida prática, né? Mas em alguns de nós, a gente sai, mas a doutrina espírita não sai de nós. Eu lembro que eu trouxe esse tema e eu trouxe esse livro, Renovando Atitudes, para contar um pouquinho como é que a doutrina espírita chegou na minha vida. E eu vi que tem algumas pessoas aqui pela primeira vez, né? Em 2020... Não, em 2000, vão-se 20, né, e tantos anos, 24 anos. Eu fui fazer uma viagem com meu irmão, e como era uma viagem longa, meu marido foi numa livraria, e entre tantos títulos, ele pegou esse. Eu não conhecia a doutrina espírita. Hamed me apresentou. E foi um divisor de águas. Eu era uma antes e sou outra hoje. Depois de conhecer, né, as palavras de Jesus traduzidas pelo movimento espírita. A partir daí a vida me encaminha, né, a espiritualidade me encaminha ao encontro, né, de tantos amigos, de tantos que me auxiliaram a enxergar o mundo com outros olhos. E a partir daí, eu hoje sou psicóloga na cidade de Osório, né? A partir do olhar esse diferenciado, a gente consegue perceber, e a doutrina já dizia isso, e a teoria da ciência diz isso, que cada um enxerga o mundo com uma lente construída ao longo da sua trajetória, de vidas anteriores e dessa vida presente. Então, quando a gente fala, eu sou convidada, assim, às vezes para falar em ambientes que não da doutrina espírita, a mensagem é a mesma, né? Porque eu lembro também de um episódio em que eu ganhei um livrinho do seu Neuci, também nos orientava lá, né? Só conhece seu Neuci, e lá pelas tantas, nessa coisa de fim de ano, amigo secreto, eu ganhei um livrinho. Botei do lado da cabeceira, e à noite, de uma forma ritualística, eu abri antes, pensei numa mensagem, né, para ler, acalmar a alma e ganhar esperança. Abro Pão Nosso, na mensagem 52. Logo que eu olho, eu largo imediatamente, porque deu assim uma assustadinha. O nome da mensagem era Esta é a Mensagem. Eu disse, ui, né? Eu pedi, mas, por favor, alivia, né? E lendo, depois que eu peguei coragem, peguei novamente o livrinho e lendo a mensagem, não tem mensagem nova, gente. É a mensagem do amor. Amai a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas, assim é o próximo. A mensagem de sempre. Vocês viram na Netflix uma série nova que tem aí? Jesus? Como que pronuncia? Não sei. De Jossen? Não sei. De Jossen. De Jossen. Né? E esses dias, vendo então, quero trazer assim, que tem a ver com esse livrinho Renovando Atitudes, que a gente se constitui então dessas nossas experiências. E numa mesma casa, alguém tem irmão gêmeo, não conhece irmãos gêmeos, que às vezes a gente confunde fisicamente e são bem diferentes, né? Quem que não é diferente? Somos singularidades, né? Vivendo na mesma época, com valores diferentes uns dos outros. Numa passagem daquele, então, recordando Jesus, numa passagem daquela série, ele chega num
lugar onde um homem há muitos anos espera ser o próximo a mergulhar na água e ser curado de uma paralisia. Mas ele não consegue, porque só é curado o primeiro que entra. E ele não consegue ser o primeiro que entra. Na história diz que passam-se 35 anos dele tentando. E eu fico pensando, não é assim que a gente faz? Ano após ano, tentando. Quando o Gabriel chegou para mim, ele vinha pequenininho comigo, né? Ele era pequenininho, hoje ele tem 21 anos já. Ficou dormindo porque trabalhou essa noite, né? Ele é soldado do exército agora, tá caminhando com as próprias pernas. Quando o Gabriel chegou, a gente tinha assim, ele vinha junto, às vezes sentava perto, né? Então, a gente tinha algumas coisas que a gente dizia para ele, e como o filho, o outro, nos faz aprender. E ele dizia, eu estou tentando, tia. Eu disse, Gabriel, tentar não me serve, tem que se esforçar. E essa passagem remete a isso. E essa minha fala remete a isso. Hoje à tarde, com um paciente, a fala foi essa. E a gente fica pensando que quer sinais, bora lá, acho que esses são os sinais. Quando as coisas se repetem, eu digo, oi, presta atenção, é isso aí mesmo a mensagem. Né? E aí nessa passagem então da série, Jesus encontra esse homem de Shalom, que era a maneira deles se cumprimentarem, ele responde para mim, sim, para ti. E ele diz, há muito tempo tu está aí, né? E eu pergunto para vocês, não precisa responder, mas há muito tempo que tu está aí, né? Nessa condição. E o homem balança a cabeça. E Jesus diz, tempo demais. E o homem balança a cabeça. Aí ele diz, tu queres? Ele balança a cabeça. Então levanta e anda. Isso é renovação de atitude. O mesmo caminho dá o mesmo destino. A mesma forma de fazer dá o mesmo resultado. Quando a gente vem ao caso espírita, às vezes a gente quer respostas. Aí vou contar um segredo se os amigos me perguntam. A gente só tem mais perguntas, a gente não tem respostas. Né? A resposta, ela vem disso, de sair do lugar que a gente está e começar a pensar. Como é que eu vim parar aqui? Por quê? Como que eu faço? O que eu tenho feito de mais do mesmo que dá nisso? Então, aproveitando palavras de Hamed, logo no inicinho ele diz a tua medida. E ele diz assim, toda opinião ou juízo que desenvolvemos no presente está intimamente ligado a fatos anteriores. Se eu disser para uma criança que isso é água, e não disser que água gelada agora, com aquele ventilador vai dar dor de garganta, ela nem imagina. Para ela é água. Aos poucos é que as informações vão nos conduzindo para o que a gente chama de certo e para o que a gente chama de errado. E eu não estou aqui para tirar vocês dos seus certos e errados. Mas bora pensar sobre, né, o que ainda é certo, o que não é, né? Quase sempre, todos nós estamos vinculados a fatores e situações do passado, que inclui atitudes de defesa, que é bem bom se a gente está se sentindo fragilizado, de negação, que é bem bom se a gente não consegue admitir, de distorção. Distorção é uma palavra clínica que a gente usa na psicologia, e aí eu queria trazer assim, algumas situações que alguns pacientes trazem com toda a ética, né, sem identificar ninguém, que às vezes o que eu identifico como uma falta de amor é um amor de outro jeito. Que aquilo que eu identifico como uma fala de ai, fulaninho, incomoda. E ele entende, mamãe não me ama. Não, mas ele incomoda mesmo. Não é da ordem do amor. É outra coisa, né? Esses dias uma disse assim para mim, eu não sei se eu quero ter alguém na minha vida. Aquele ter, como assim ter? Né? Será que eu quero estar na vida de alguém? Ter é possuir. Não é legal. Porque se eu acho que possuo, daqui a pouco eu perco. Perder não é legal, né? O negócio é ganha-ganha. Será que é sempre assim? Será que a gente só ganha? Será que a gente perde alguma coisa mesmo? E aí a doutrina espírita me ensinou que somos fiéis depositários. A gente só tem que fazer bom uso do que ele nos dá para guardar, para usufruir, para conviver.
E aí, perdoem-me as mãezinhas, né? Mas a gente diz o meu filho. Aí o meu filho arruma outra pessoa para ser feliz também. E a gente pensa que estão botando no lugar da gente. Não é, não é. Né? É um sentimento social isso. Também atendo às vezes mãezinhas, algumas com depressão pós-parto. Porque disseram um dia, e nós todas acreditamos que ser mãe é ser perfeito. E às vezes a gente não consegue. Aliás, a gente não consegue. Né? E tá tudo certo, gente. Porque aqui também diz que, com certeza, cada um faz o melhor que consegue, ou não. Eu acho que eu faço o melhor que eu consigo. Às vezes bem torto, né? Mas censuras, observações, superstições, preconceitos, opiniões, informações são influências do meio, são uma coleção de regras que eu uso para medir o outro e que precisa ser, me chamou a atenção a palavrinha aqui, rigorosamente cumpridas. Mas nem sempre eu consigo. Aí eu sinto culpa, aí eu me puno, aí eu reforço e eu não saio do lugar. Vamos tentar, né? Primeiro, neste momento, hoje, só por hoje, enxergar, não com os meus olhos, mas com outros olhos. Nesse filmezinho lá da série, Jesus também se mistura com alguns que não são bem vistos na época, né? Nós podemos nos reabilitar ou nos reformar até onde conseguimos nos perceber. Porque aquilo que não está consciente, dificilmente conseguiremos reparar ou modificar. Quando a Cida me perguntou o tema e eu disse isso, eu lembro que ela disse, bom tema, precisamos todos renovar atitudes. Todos os dias, 3 vezes por dia. Que nem aquela dose de remédio que o médico deu. Né? Quando eu tiver uma atitude e a coisa vem legal, deve ser assertiva, tá tudo certo, tá tudo calmo. Quando a coisa vem meio atravessada, a gente toma pra gente. O que será que eu disse? Eu não disse nada, eu disse a outra pessoa que está, às vezes, desequilibrada, a outra pessoa, às vezes, que está, né, com problemas. E aqui nós vamos ver também que eu não tenho direito nenhum de julgar nada a não ser a mim mesmo. Jesus dizia isso. Quando tu vais jogar os teus olhos severos para ti. Porque o que a gente faz é julgar os outros. Tem uma passagem que a gente, entre os espíritas, até ri, né? Com todo respeito, alguém diria, mas enfim, a gente aqui sim, que Jesus dizia assim, vigiar e orar. E a gente faz direitinho, né? Vigia a vida de todo mundo. E ora pela nossa família. Gente, ele disse diferente. Na verdade, ele disse observai, né, vigiai e orai. Por todos. Mas principalmente por ti mesmo. Porque a gente vem em família, eu acho isso fantástico. Eu trabalho, então, por que eu não venho mais seguidamente? E hoje eu consegui, viva, né? Eu sou instrutora de trânsito. Quero dizer que tem alguns carros na contramão lá fora. Quero que pareça. Isso é vício de, né, trabalho. Enfim, que nem a professora que corrige, né? Sim. A letra errada. Enfim, e aí eu trabalho à noite, das 6h30 às 10h30, por isso posso contribuir um pouco, né? Mas dei um jeito, assim, terminou ontem uma turma, só pode começar amanhã? Ah, pode. Espiritualidade, então, quer que eu vá lá. E eu quis vir. E muito me honra, né, poder fazer essas reflexões com vocês. Não trago verdades. A verdade, né, não trago verdades, mas na verdade, a boa nova, a mensagem, ela está posta. Alguns querem pílulas dela. A gente também aprende na doutrina espírita 2 coisas bem importantes. Primeiro, um mandamento. Tem mandamento também. Não contaram para vocês? Primeiro mandamento, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Então, aos sábados, oportunidade bendita, né? De poder compreender um pouco mais. Porque quando a gente está sozinho, é a nossa interpretação. Na clínica acontece muito isso, no atendimento clínico, né? Que é a mesma coisa. Não é tudo isso. Não é tudo isso, meu. Mas eu não posso dizer também, porque para a pessoa é sim tudo aquilo. Mas daqui a pouco eu digo assim, será que, ou não,
Pode ser. Bingo. Semeou a dúvida, vem a reflexão. O que a gente pede então? Né? Eu trago uma bolsinha ali, né? Alguns conhecem. Já volto ali. Alguns conhecem Frida. Não é o espaço da Frida, né? Aqui não é o espaço da Frida. Mas é o espaço de todo mundo que traz verdades. Em um momento ela disse, e eu me utilizo dela para multiplicar. Eu não quero que vocês pensem como eu. Mas, por favor, pensem, Frida dizia. Né? E o evangelho ficou lá em cima, mas eu duvido que vocês... eu duvido que vocês achem que eu estou falando aí. Bora lá procurar. É uma maneira didática de fazer se apropriar. Né? Jesus veio naquele dia, lembra? Eu chorava na frente da televisão o Sermão da Montanha, que nem um dia na Fergues, né? A irmã do Gabriel fez uma colocação. Caramba, eu lembro. Tu não lembra? Tu não lembra daquele dia que ele disse que cada um de nós será consolado nas suas dificuldades, amparados. Em algum momento ele traz, né? Da minha paz eu te dou. Onde é que a gente escondeu isso, gente? O que é que a gente quer mesmo? E é isso, na clínica funciona muito. Para renovar atitudes, eu preciso descobrir quem eu quero ser e quem eu sou para construir esse caminho. Não tem um caminho. A doutrina espírita é um dos caminhos, né? A gente tem que cuidar para não dizer que é só por aqui. Né? Na verdade, é a porta estreita. Né? Eu lembrei da porta estreita quando vi aquela porta tão larga ali para entrar. Vamos fechar, deixar bem apertadinho para o pessoal entender que é a porta estreita. A porta estreita é aquela que não traz facilidade, mas que traz redenção. Uma palavra que quase ninguém usa mais. Né? Redenção é isso, é a reabilitação. Apesar de até aqui ter feito de uma forma que eu achava certa, mas que o resultado disse que não era tão certa assim, eu poder recomeçar. Chico tem uma mensagem assim, não posso voltar lá. Se eu pudesse. Esses dias nas redes sociais tinha uma frasezinha daquelas bobas, que de vez em quando eu visito também ali e também brinco daquelas bobagens. E dizia assim, no dia do seu casamento, lembra? O que você mudaria? 90% responde, um noivo. Desculpe, meninos. A maioria responde um noivo. Né? Mas brincadeiras à parte, a gente não pode. Né? O que a gente pode é reinventar nossa vida em outros, né? De outra forma. De uma forma que a gente queira. E o que a gente quer mesmo? Dificilmente eu tenho essa resposta no consultório. E até se a gente fizer atendimento fraterno, a gente consola, acolhe, consola, mas a pessoa não tem uma coragem, ela não sabe o que ela quer. Então eu gostaria, nesses poucos minutos que a gente tem aqui, de semear isso, de poder pedir assim, pensa, lembra lá, vasculha, vai lá no passado sim, mas naquela parte boa, e vasculha lá, quais eram os teus sonhos? O que mesmo tu queria? Porque quando a gente é jovem, né? A gente quer e a gente almeja e a gente vai desistindo no caminho. Porque a vida bate forte às vezes, né? A gente sabe. Mas resgata alguns. Sei que alguns não dá para resgatar. Outro dia um menino me mostrou que ele pegou uma onda legal em Tramandaí. Eu disse, que legal. Se tem uma coisa que eu queria ter aprendido é de surfar. Não aprendi. Aprendi outras coisas. Surfar não. Ponto Cruz, aprendi. Sei lá, né? Não aprendi a surfar. E ele disse, e eu não levei a mal, mas assim, fiz aquela cara dele, assim, eu disse, sabe que em Tramandaí, anotem aí por favor, diz que em Tramandaí tem um curso para ensinar surf a idosos, ele disse. Entendi. Eu olhei como assim? Eu olhei na volta, não é para mim então, né? Não vai dar para surfar em pé, eu acho. Acho que eu já não tenho nível suficiente. Mas se for pranchando, se der para sentar, vou me inscrever, né? Na próxima encarnação eu venho surfando em pé, certo, né? Gente, qual foi o último dia, a última vez que tu aprendeu uma coisa pela primeira vez? Quando é que tu acordou com todo o gás
e quis sair da cama mesmo. Quando é que tu lembrou daquele sonho e disse, bora lá resgatar do jeito que dá, né? Surfar sentado. Vai que rola, né? De barriga, sei lá, tipo jacaré. Dá, né? Dá. De repente montar o tampão no ouvido, tem outra área, já dá otite. Enfim, o que eu estou querendo brincar com vocês? Jesus não veio, né? De uma forma cruel e não pede sacrifícios. Não trouxe e não lembrei de pedir no livro Boa Nova. Jesus conversando com Bartolomeu. Ele traz assim, diz que Bartolomeu era um dos mais tristes, ou mais sentidos discípulos. E um dia Jesus olhando para Bartolomeu, viu ele assim, disse, o que sucede, né? E ele disse, olha, Boa Nova, o Evangelho é tudo de bom. Mais ou menos assim ele disse, né? Não sei falar em hebreu, né? Mas enfim, mas exige da gente. E aí no movimento espírita a gente tem isso, né? Eu tenho que ser, eu tenho... Não, a gente tem que aproximar. O sim tem que ser sim, o não tem que ser não. Eu tenho que aproximar o que eu já faço, do que eu não faço ainda, do que eu gostaria de fazer. E aí Jesus explica a ele, de alguma forma, que sim, a vida é assim mesmo, né? Às vezes é noite, às vezes é dia, o caminho é cheio de pedras mesmo. Tem um poeta que diz, vou juntar todas, com elas construirei um castelo. Não é fácil. Eu não gosto dessa palavra também. Não deixe o paciente não dizer não é fácil. Diz assim, é desafiador. Se der Deus, se não der, vamos de novo. Né? E Bartolomeu entende mais ou menos. E ele diz, mas o Evangelho exige tanto. E Jesus diz uma coisa que para mim bateu muito forte. E eu queria deixar com vocês. É que Jesus diz, o Evangelho não exige. Ele libera. Muitas das vezes que um paciente, alguém consegue me dizer o que quer, a palavra é liberdade. Liberdade para ser quem é, liberdade para fazer suas escolhas com responsabilidade, liberdade para escolher seu caminho. Às vezes errar, e liberdade para levantar e tentar de novo. Então eu gostaria muito de sair daqui com a certeza de que vocês não acreditarem em nada do que eu disse. Por favor. Ali, né, ao lado, nós temos uma biblioteca cheia de exemplares, com algumas verdades. Levanta e anda. Procura a tua verdade. E se ela for, né, vocês não estão aqui por acaso. Nós não nos encontramos aqui por nada. Isso é orquestrado em algum lugar. Olha para dentro, né? Onde é que está a tua verdade? Quem é que tu quer ser? E bora trabalhar por isso. Processo. Um pouquinho de cada vez. Todo dia um pouquinho. Disciplina. Todo dia um pouquinho. Né? Em busca. E eu não acho que seja felicidade, porque na questão 822 fala que felicidade não é desse mundo e que para ser feliz neste mundo precisa de 3 coisas. Consciência tranquila, posse do necessário, isso é subjetivo, mas enfim, na verdade é nessa ordem. Posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Porque se eu não tiver a esperança de fazer diferença na vida do meu aluno, na vida do meu paciente, na vida daqueles que me ouvem, com quem eu consigo olhar no olho, eu não levanto da cama de manhã. Eu não encontro forças para seguir. Então eu conjugo todos os dias o verbo esperançar, como dizia o né? Então que a gente possa esperançar todo dia. Vai ser todo dia bom? Às vezes não. Hoje um paciente chegou e disse assim, que horrível esse tempo, né? Como assim, gente? Hoje é um dia glorioso. Estamos aqui, a caminho, ainda, né? Com chance de ver com outros olhos, com chance de construir com os outros outro caminho, porque também ninguém anda só, né? E com a certeza. Não é, tem partes da doutrina espírita que parece que eu só lembro. Tem partes que é aprendizado. E tem partes que já é convicção.
eu lembro dele. E se tu fechar o olho, e se tu silenciar essas coisas do mundo, tu vai ouvir no teu coração. Ele ainda dizer, estarei convosco até o final dos tempos. A gente não anda só. Ele está conosco. E se às vezes parece que ele pune, ele não pune, ele espera. A gente se pune. E não precisa mais. Te liberta disso. De hoje para amanhã. Deste dia glorioso. Que a gente possa fazer uma outra história. Cada um a sua. E todos juntos, uma nova história. Honra e gratidão me trouxe. E é com esse sentimento que eu volto para casa. Com a certeza de que, com a generosidade de vocês, tenham percebido que eu vim com o coração aberto, né, com leituras feitas, com a companhia, né, da espiritualidade que me acompanha. E que vocês não precisam nem de mim. E eu vou contar uma coisa, vocês não precisam de nada que já não esteja aí. Só que às vezes a gente esconde lá no Corão. Bora lá procurar, né? Busca o reino de Deus no teu coração. E tudo mais será acrescentado. Que possamos continuar na certeza de que estamos todos na mão de Deus. Muito obrigada pela atenção de vocês. E que possamos nos encontrar, né, em pensamento, em atitude, nos melhores lugares, semeando para o outro. Porque não é lei de retorno, eu gosto de dizer que não é lei de retorno. Mas quando é que a gente semeia e cuida, não brota.